Boa noite, mais uma entrevistas começando hoje trazendo mais uma super live, mais um super convidado, né, o JC Sampa. Ele que vai estar daqui a pouquinho aqui conosco. Olha, já tem muita gente entrando aqui. O psicanalista Marcos Souza, meu psicanalista, está na área aqui, que estará domingo no Entrevistas no Divã, estará comigo. Celso Josino, seja muito bem-vindo. Como eu estava falando, daqui a pouquinho vai estar aqui conosco o JC Sampa, vai estar falando aqui sobre a sua carreira, né, o sucesso, o boom que eles começaram e o que hoje eles andam aprontando, né? Quais são o que eles têm feito, né? Quais são os planos para 2022 e daqui a pouquinho ele está entrando aqui conosco. Está aqui também já a Dani Nascimento, a lindíssima Dani Nascimento está aqui conosco, seja muito bem-vinda. E o meu produtor, que ainda não entrou aqui, não está na área, mas já falou comigo, daqui a pouco entra aqui o Kiko Nascimento, né? Estamos recebendo o vocalista da banda Sampa Crio. Quem nunca ouviu falar no Sampa Crio, quem nunca cantou as músicas do Sampa Crio, e o meu convidado já está aqui na sala e eu já vou mandar o convite para ele. Já estou mandando o convite. O convite, daqui a pouquinho ele divide tela comigo aqui. Ele que se chama... Olha ele aí! Olá, meu querido, seja muito bem-vindo. Ele que é um conterrâneo aí do meu queridíssimo Kiko Nascimento, de Recife, Pernambuco, né? A princípio, quando ele falou comigo, primeiramente, boa noite a todos, eu achei que era, que você também seria uma pernambucana, né? Depois ele me explicou que não, que você é de Sergipe. Eu sou baiana, mas moro em Aracaju. Em Aracaju, isso. Então, a Bahia que a gente tanto ama também. Eu sou baiana. Então, aqui estamos recebendo João Carlos. Meu nome, né? O nome é João Carlos. E conhecido como Sampa, né? Por causa do Sampa Crio. JC Sampa, né? JC vem disso, né? JC Sampa, João Carlos Sampa Crio. Então, estamos recebendo aqui o JC Sampa, né? Que é o João Carlos, que ninguém sabia o nome dele, né? Ele que é pernambucano, da própria cidade de Recife. Você é de Recife mesmo, né? Capital. Eu sou de Recife, capital. Morei em Recife até os 15 anos, né? Assim que completei 15 anos, vim para São Paulo. Isso. E desde então moro em São Paulo, mas agora voltei mais recentemente, depois de muito tempo eu não ia em Recife, né? Porque a gente não é um grupo que está sempre no Nordeste fazendo shows, com exceção de Salvador. A gente teve um bom período fazendo muitos shows, agora também estamos há algum tempo sem ir em Salvador. Sim, normal, mas, né? Tirando Salvador, a gente em Recife não vai, né? Então eu tirei agora, nessa época que estava essa questão da pandêmica aí, eu fui por 2 vezes como turista a Recife. Eu nunca tinha ido desde então como turista mesmo, né? Eu tinha ido para fazer um show nos anos 90 ainda, né? Com o Sampa Crio ali e tal, mas foi coisa rápida. E desde então eu não tinha ido mais em Recife, assim. Eu tinha ido para visitar meu pai uma vez, para visitar minha mãe, né? Depois, quando minha mãe faleceu, também tive que ir também, né? Claro. Para cuidar de tudo, que ela morava em Recife. Mas não como agora, que estou indo 2 vezes, que eu fui como turista, para conhecer a cidade de outro ponto de vista, né? Então, foi maravilhoso. Passei primeiramente 15 dias, aí voltamos para São Paulo, bateu aquela saudade de novo, né? Estava tendo um pouco mais de abertura ainda em dezembro e também em janeiro. Então, em janeiro a gente voltou, porque aqui em São Paulo estava tudo absolutamente fechado, então Recife já tinha mais uma abertura, então a gente aproveitou para curtir lá mais 11 dias. Então, agora, se Deus quiser, no final do ano eu devo ir de novo. Então, que maravilha! Eu amo muito a cidade, gosto muito de Recife, não abro mão de ser um nordestino, com muito orgulho. É verdade. Mas estou em São Paulo há muito tempo. Você está desde os 15 anos, não é isso? Desde os 15, estou com 55, né? Então você veja quanto tempo Nossa, já... nem parece! Cara de garotão! 55 já. Oh, meu Deus, não parece de jeito nenhum. Amo muito essa cidade. Eu costumo dizer que hoje a geração de 50, hoje a geração
na academia, né? Porque aqui em casa eu tenho algumas coisas, eu consigo fazer muita coisa aqui. Muito bem. Agora vamos entender um pouquinho do início dessa carreira aí estrondosa, né? Maravilhosa, com tanto sucesso. Você saiu de Recife aos 15 anos, foi morar em São Paulo. Já existia alguma pretensão musical na sua vida, na sua história? Não, na verdade, quando eu vim, eu sempre gostei de música, né? Isso aí sempre, o meu pai é um ouvinte, um cara que colecionava discos, então ouvia de tudo, e meu pai tinha mais de 3 mil discos, assim, era um quarto enorme só de discos, né? Meu pai comprava muito disco. Ele era, assim, aquele colecionador. Então ele ouvia música country, americana, ele comprava os discos importados do country mesmo, que ele gostava muito, da disco music, que ele gostava muito da disco, Renato Seu Buquete, o Carlos. Isso sempre foi uma constante, Nossa, né? Renato Seu Buquete. De música alegre, pra cima. Jorge Ben, né? Ele sempre ouviu muito. Então, isso me influenciou bastante, sem dúvida nenhuma, né? Mas quando não era uma coisa que eu pensava, né? Como uma coisa para meu futuro. Eu queria ser professor de educação física. Era isso que eu achava bacana, porque quando eu era da escola Carmela Dutra, em Recife, né, lá em Afogados, eu via os professores dando aula, eu falava, pô, isso é divertido, né? Então, eu queria fazer educação física. A princípio, era essa a minha intenção enquanto eu estava na escola. Mas nunca fui também um estudante brilhante, não. Acredito que quando a pessoa tem um talento fora de qualquer coisa que tem a ver com a escola, ela pode batalhar por isso também, embora eu ache essencial os estudos, né? Quando eu vim para São Paulo, eu vim mais para morar com a minha mãe, que já morava aqui, advogada, minha mãe que já se foi, e ela veio com minhas 2 irmãs, né, que moravam em Fortaleza, porque são 4 irmãos da minha mãe com meu pai, mas 2 foram criadas pela minha avó em Fortaleza. E eu e meu irmão éramos criados pela minha mãe. Posteriormente, minha mãe com a faculdade, passei a morar com meu pai. Então, foi nunca parei, né? Eu nunca parei muito. A gente sempre teve... Às vezes, enquanto minha mãe precisava estudar, e eu compreendi isso depois, ela deixava a gente com um tio, deixava com um amigo, daí a gente ficava com a amiga, ficava meio que ciganos, assim, sabe? Eu e meu irmão, principalmente. Sim. Aí depois, quando a gente vai morar com a minha madrasta e meu pai em Recife, aí a gente efetivamente passa a morar no local fixo com eles e alternando, né? Dava trabalho para o meu pai e mandava para minha mãe. Morava em Olinda, já casada novamente. Eu dava muito trabalho. Então, eu acho que era natural, pelo meu tipo de... Eu não entendia muito bem, né? Porque a gente não parava em lugar nenhum. Houve uma certa revolta ali que hoje eu não carrego nada disso, né? Pelo contrário, né? Hoje eu compreendo totalmente. Depois, meu pai e minha mãe eu ajudei muito eles, né, enquanto eles estavam vivos, sempre trabalhei para ajudar eles. Eu compreendi muito bem. E depois eu venho morar com a minha mãe em São Paulo. Aí sim, aí eu fico realmente, aí já com 15 anos, né, já sabia mais o que eu queria. Mas não foi vida fácil aqui em São Paulo. Minha mãe nunca foi uma pessoa rica, né? Ela era uma advogada que estava passando a atuar mais aqui em São Paulo, no começo de carreira, assim, levando a sério, porque minha mãe sempre foi mais escritora, sempre gostou de artesanato também, né? Embora ela tenha se formado em Direito. E a gente em São Paulo não tem vida boa. A gente foi morar na Avenida Paulista, num prédio que moravam mais de 3 mil pessoas, no Baronesa de Arari, onde eu formei o Sampa Crio depois. E foi maravilhoso morar lá. Eu aprendi muito ali. Eu me encantei com São Paulo, mas não tinha música. Aí vem a dança. Primeiro veio a dança, né? Eu formei um grupo de funk music, funk original funk da época, né? O Earth and the Fire, essa parte mais soul mesmo, o original funk. E a gente tinha um grupo de dança que se destacou já na época, né? Fazia as coreografias, né? Então, ali começa já a ideia de entrar na música, mas não cantando, não escrevendo nada. Isso aí foi aos poucos, foi natural. Comecei a escrever poesias, minha mãe é escritora, como eu te falei, era escritora, né? Chegou a escrever 4 livros, e eu já gostava de escrever minhas poesias. E depois, naturalmente, isso passou para... Uma vez que eu não sou um cantor, não tenho voz de cantor, eu falei, pô, de alguma forma eu posso fazer a arte, né? Posso estar inserido na música. Eu comecei a cantar minhas letras em bases instrumentais, que eu conseguia, né? Primeiro,
quando eu fiz a versão do Melô do Tagarela do Miele, que era um lado vocal, um lado instrumental. Era uma música dos anos que ele contava o contexto da vida aqui no Brasil, nos anos 70, ali, né? E depois as questões sociais, e depois eu atualizei essa letra já para o início dos anos 80, quando já tinha uma diferença, né? Então foi assim que eu comecei, escrevendo minhas letras, escrevendo minhas poesias, né? Elas não eram poesias, não era ainda o lado romântico, e aí foi acontecendo, até chegar em 87 eu formar realmente o grupo, né? Não. Primeiro você começou com a dupla, como dupla. Era uma dupla, eu chamava de grupo, mas porque o Sampa Crio, né? Crio, na verdade, é cru. No caso, Sampa Crio começou então com a dupla, você e o outro cantor, não é isso? César. O que acontece? Eu chamei ele para ser um cantor mesmo no grupo, ele não era um rapper. Eu já pensava na música, no Sampa Crio com uma parte cantada, não era comum do rap. Sim. O rap não tinha tanta questão do canto, né, do rhythm and blues, vamos dizer assim. Era mais o rap, né? Aí você pega ali ídolos que eu tenho do rap, como Kurtis Blow, por exemplo, ele praticamente tinha pouquíssima coisa que tinha alguma coisa cantada. Mas o que me encantou realmente, eu disse, olha, eu quero seguir por esse caminho, foi uma música específica de um grupo chamado Sugar Hill Gang, uma música chamada The Lover in You, né? Que ela tem um refrão cantado muito bonito. Essa música tocou em todas as rádios de São Paulo. E aquilo me encantava. Ele vinha com rap... Ele vinha com rap muito colocado, muito coloquial, e depois entrava... O refrão, não, na verdade é em inglês, essa música é em inglês. Eu teria como colocar um pedaço, mas não sei se na live vai pegar alguma coisa, né? Tocar. Mas é uma música que chama The Lover in You, Sugar Hill Gang. Se eu achar que... Foi uma música que te influenciou muito, não é isso? Influenciou. Eu falei, nossa, é isso que eu quero. Então, quando eu chamei o César para vir para o Sampa Crio, eu queria já usar uma parte cantada, como fez o Sugar Hill Gang, né? E aí deixa eu ver se eu chamo aqui. Se eu achar, eu coloco um pedacinho para você aí. Tá aqui, ó, já. Entendeu? Então... Muita gente legal entrando aqui, viu? Ó, isso aqui. Muita gente legal. Isso é o refrão, cantado. E aí o rap, ó. Então, essa música, não vou deixar mais tempo para não dar problema, essa música mexeu com a minha cabeça. Isso tocava no rádio. Embora a música principal, o maior sucesso desse grupo não seja esse, The Lover in You, né? É realmente aquela versão que depois virou o Melô do Tagarela. Então essa música, ela se encontra comigo, tanto no Miele, quando ele faz o rap do Melô do Tagarela, que era só rap mesmo, como depois quando eu consegui o álbum do Sugar Hill Gang, né? Eu comprei o álbum, comprei o disco, de tanto que eu gostava dessa música aqui. E ela já falava de amor. Então quando eu pensei no Sampa Crio, eu já pensei com a coisa do canto, que não era convencional da época. Não era normal. E eu não estava preocupado em fazer parte de um movimento para ter meu grupo, independente de qualquer outra questão. Depois eu vi que eu fiz muito bem de não seguir pela questão do movimento, porque não ia caber o tipo de música que o Sampa Crio fazia. Então, quando eu cheguei em São Paulo, nada disso existia. Isso foi acontecendo, até pela questão da dança, que já era uma dança voltada para esse ritmo funk, né, da época, e hoje o funk ele ganhou... Vamos dizer assim, o nome funk ele está ligado a um outro tipo de música hoje, na minha opinião, mas não deixa de ser uma vertente desse mesmo funk, né? Porque é a música de salão, a música do passinho, é a música da coreografia. Mas na época, vamos dizer aqui, de que em termos de qualidade não tem comparação você pegar aí bandas que faziam o verdadeiro original funk, né? Então era esse funk que me influenciava. Então isso tudo mexeu comigo. Eu me tornei uma pessoa eclética, eu tinha preconceitos demais com outros ritmos, como rock, eu tinha um preconceito enorme com rock. Hoje eu me considero um roqueiro, de tantas bandas de rock que eu gosto, porque eu quebrei tabus, a vida foi me ensinando isso, né? Então, eu já era fã da Dalva de Oliveira, que não tem nada a ver, também é um bolero, então eu abri minha mente demais. Ficou muito eclético, né? Quando chega em 90, tudo isso se encontra, né? Isso tudo se encontra, que é quando a gente lança o primeiro álbum. Aí eu falei, nossa, eu gosto de rock, eu gosto de bolero, eu gosto de música romântica, eu gosto de funk, eu gosto de tudo.
eu quero mostrar um pouco de tudo isso no Sampa Crio. E aí vem o álbum Ritmo, Amor e Poesia. O ritmo que são todos. Então, no disco você tem o rock, o rock and roll, mas é o rock and roll mais da Brenda Lee e tal, mas você tem o reggae, que eu gosto, você tem o romântico dentro do álbum, e você tem o rhythm and blues, ou seja, você tem tudo, assim, um álbum de muitos... O primeiro álbum da gente já traz isso, né? O primeiro álbum foi o Som das Ruas? Foi isso? Não, o Som das Ruas foi a coletânea que lançou o Sampa Crio. A primeira coletânea. Ah, tá, coletânea. O primeiro álbum. O que é que eu fiz? Como eu te falei, eu treinava minhas rimas nos instrumentais. Então, quando eu peguei ali a música uma música do grupo chamado Flotters, Flow On, muito conhecida, essa daí eu posso colocar um pedaço aqui, só para você ter uma ideia, né? Quando eu pego essa música Flow On, ela começa com um instrumental, que é essa aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Essa música, quando eu pego esta música especificamente, ela começa com, a primeira parte dela é toda instrumental. Então eu escrevi uma letra que no final falava foi bom, não era flow, era foi bom. E aí eu escrevi uma baita letra, assim, enorme, assim, minhas rimas eram muito grandes, chamada Foi Bom, e aí eu levo essa música para um concurso de rap que estava acontecendo no Clube da Cidade, um baile tradicional da Chic Show aqui, da equipe Chic Show. Naquela época os bailes aconteciam sempre por equipes, né? Tinha equipe de som. E aí a equipe era Chic Show e eu levei para um concurso. Chegou lá quando a gente fez a audição da música, que você tinha que passar por uma peneira para saber se você podia entrar no concurso. E aí estava o Fião, o Luizão, ouviram a gente, eu e o César, né? O que eu chamei para ser cantor no grupo, ele ia fazer a parte cantada, e a gente cantou essa letra. Eu decorei a letra, ele fez a parte, aí a gente levou o Plotters, que a primeira parte era toda instrumental. Quando ele ouviu, ele falou, não, vocês não vão entrar no concurso. Falei, poxa, mas a música é tão ruim assim, e já era uma música romântica. Falou, não, vocês já estão na coletânea, não vou nem pôr vocês no concurso, vocês são ao concurso. Então, de cara, a gente conseguiu entrar. Eu nunca tinha nem tido contato assim direto com o Luizão, com o Fião. Eu ia no baile, né? Eu era um cara que ia no baile apenas. Nesse dia estava tendo a audição. Ele pegou a gente, tirou do concurso e falou, não, vocês não vão nem entrar no concurso, vocês já vão direto para a coletânea. Então, alguns grupos entraram assim, outros ele considerava que não precisava, como era o caso do Naldinho, por exemplo, Enedi Naldinho, que é um cara muito respeitado no rap, realmente um cara fenomenal. E ele também entrou direto. Então, alguns grupos ele falava, não, eu quero para a qualidade da coletânea, eu quero que vocês estejam, vai ser um estilo diferente dentro do álbum. Tinha um outro grupo, um cara, o Catito, cantava música romântica. Então, a gente já começa com a música romântica, mas foi uma coletânea. Mas essa coletânea é a coletânea. Por quê? É a coletânea. É a coletânea por um motivo. Sim. Já tinha uma coletânea sido lançada pela Cascatas, que era um selo independente, que depois passou a ser fundamental na carreira do Sampa Crio, que é o selo Cascatas. E tinha, simultaneamente a nossa, saindo uma coletânea pela vamos dizer assim, distribuidora. Sim. Eldorado, gravadora Eldorado, que é do Grupo Estadão. Que também fez parte da nossa história também, que nós lançamos um álbum que foi distribuído pela Eldorado também. Mas essa coletânea estava saindo pela Sony Music. Então era um selo, assim, para mim foi um orgulho enorme, porque eu sempre fui fã do Michael Jackson, ter uma música minha sendo cantada no mesmo selo, igualzinho o do Thriller do Michael Jackson. Nossa. Aquele selo azul bonito no vinil. Fantástico, isso para mim valia mais que tudo, né? Imagina. Eu dizia assim, olha, eu pegava o disco do Michael Jackson, pegava o Som das Ruas e estava ali. Então, o grande lance é que essa música, essa coletânea foi lançada por uma gravadora multinacional. Pro rap nacional, por mais que a outra coletânea tenha trazido grupos mais engajados em termos de letra, e não que não tivesse no nosso álbum, como os Metralhas fizeram, outros grupos faziam a questão social, mas era o significado daquela coletânea por estar numa gravadora grande, abrindo caminho, né? A gravadora, finalmente as gravadoras grandes estavam se rendendo ao rap nacional, que era o movimento de garagem ou da São Bento. Então, para nós foi muito importante. Então, foi isso que aconteceu. Então, a coletânea foi importante, mas o álbum mesmo só vem em 90.
Olha, tem histórias aqui fantásticas do pessoal que vem entrando. Eu vou falar um pouquinho. Não dá para falar o nome de todo mundo, porque é muita gente. Mas a Monique Gomes de Barros, ela está dizendo o seguinte: fui pedida em casamento no show do Sampa Crio. E 6 meses depois casamos. Sampa Crio é um mito. Sucesso sempre. Olha, nas histórias de vida das pessoas. Olha que bacana. O Senune está aqui, sempre me acompanhando aqui, todas as postagens. Ele está dizendo, é verdade, Sampa Crio mistura todos os ritmos, o reggae, o funk, de verdade. Está aqui conosco o ator Mário Cardona Júnior, grande ator que acabou de gravar a novela aí, Nos Tempos do Imperador, está aqui conosco também. Entrou Kiko Nascimento, meu produtor, meu braço direito aí, seu conterrâneo de Recife, está aqui. Está aqui conosco a Luciene Espossi, Júlia Santos. Desculpe se eu não falar o nome de todos, é porque realmente não tenho condição, porque senão o JC não vai falar a história dele. Não, mas o Márcio Lincoln, que é um grande jornalista aqui do estado de Sergipe, tem um site maravilhoso chamado Bacanudo, e ele faz um Cá Entre Nós, que ele divulga o trabalho da pessoa lindamente. É uma elegância de pessoa. E depois eu vou falar com você no inbox, para, se você tiver interesse, fazer o Cá Entre Nós, que eu acho... Olha, Márcio Lincoln, eu já estou tomando aqui a liberdade do teu site. Porque é fantástico, fantástico, fantástico. E está aqui conosco também, deixa eu ver quem mais... Ansioso para ir ao show, Cristiano. O pessoal está aqui encantado, doido para ver o show de vocês. E vamos continuar, porque muita gente entrando e não dá para falar o nome de todo mundo. Então, assim, depois dessa coletânea, depois da coletânea, o Som das Ruas, vocês emplacaram nos sucessos, que foi em 94 o álbum Sampa Crio com os sucessos Eterno Amor, não é esse que você falou? Se me lembro faz doer, mesmo assim, e com certificado de ouro, né? Com certificado de ouro, com mais de 100 mil cópias vendidas. Como foi desfrutar desse sucesso? Fala um pouquinho. O que acontece assim, até chegar em 94, teve muita história, né? Claro, não dá para contar tudo, é uma história muito longa do Sampa Crio, muita batalha. Tive que segurar muita onda e ser muito persistente naquilo que eu queria. O fato de fazer a coletânea não nos deu garantia de continuidade numa carreira musical. Só a coletânea. Apesar que, na época, estar numa coletânea é diferente de você hoje lançar uma música. É uma coisa muito grande mesmo. O Som das Ruas, né? Foi para televisão, né? Foi para tudo. Não o Sampa Crio, mas os Metralhas, por exemplo, tiveram um programa do Faustão, fizeram a Xuxa, que hoje os dois, né? Um é DJ do Brau, do Mano Brau, né? Um amigo, os amigos aí. O Lino Cris, né? O DJ Dri, que é o DJ do Brau. O Lino Cris faz backings, faz vocaliza ali com o Mano Brau, mas ele também tem um trabalho próprio hoje, mas na época eles eram os irmãos Metralhas, eles explodiram assim no Brasil, 2 moleques gêmeos cantando uma música muito engajada, uma letra muito rica, que é válida até hoje, né? É uma lição realmente. E o Sampa Crio, ele não foi um grupo de destaque na coletânea. Então, quando você entra numa coletânea, você entra numa disputa ali dentro também, né? Mas a gente já tinha um diferencial, que era a música romântica, né? A nossa música lenta, romântica em cima do Flóteres. Foi bom, que eu ainda pretendo dar uma nova roupagem a essa música. Os fãs pedem muito para fazer uma nova roupagem. Eu pretendo fazer uma nova roupagem aí em 2022. Sim, claro, por favor, faça isso por nós. Não vai ser como era, né? Porque a música tem quase 5 minutos. O Eterno Amor tem 5 minutos e 30. Hoje em dia é incabível você fazer uma música tão grande se você pensar em rádio. Por mais que eu não acho que vá tocar no rádio, eu não consigo mais fazer música tão grande. Para mim, as músicas têm que ter o tempo convencional, 3 minutos e meio, 4 minutos no máximo. Então, mas não foi tão fácil a gente chegar na primeira coletânea, porque quando a gente chega na primeira coletânea, nossa, tem uma história toda para chegar no primeiro álbum, tem toda uma história que não dá para contar aqui agora. Foi uma batalha muito grande. O Eterno Amor é uma música que entra na vida do Sampa Crio e fez toda a diferença. Então, deixa eu aproveitar que você já está falando da música, porque tem uma pergunta aqui feita sobre ela. Como foi escrito a música Eterno Amor? O psicanalista Marcos Souza está fazendo essa pergunta. Na verdade, o Eterno Amor ele tem uma poesia bastante rica, né? É uma letra muito rica. Eu só quis escrever uma letra romântica. Eu quis escrever uma letra que falasse de amor, com palavras bem coloquiais. Eu sempre gostei de usar muito isso. Isso é a influência de ter lido os livros da minha mãe. Minha mãe sempre falou com palavras muito coloquiais, né?
Ela sempre falou com palavras muito... O português do Recife, ele tem uma questão também o nordestino, ele tem a questão coloquial, né? E isso aí eu usei muito nessa letra, a poesia, tudo que eu falo nela. Já tinha acontecido isso na música Foi Bom, que eu acho uma letra tão bonita quanto o Eterno Amor. Mas o Eterno Amor tem a questão do refrão pegajoso, né? Pegajoso, que é a influência minha de ouvir muitos ritmos blues e tudo. Então, é toda uma declaração de amor, né, que eu faço ali. E aí vem o refrão, mas o refrão tem a ver ainda com a minha influência do The Lover in You, né? The Lover in You, fica meu amor em você, meu amor pra você. Nananana, um refrão curto, pegajoso, e eu precisava disso. Então a gente, claro, né, providenciou de fazer, mas na realidade foi uma casa. Essa música aí, ela entrou assim, numa coletânea. Eu fiz uma coletânea, não, eu fiz uma demo. Eu trabalhava em banca, eu sempre fui bancário. Sempre não, eu fui camelô, depois eu me tornei bancário. Eu fui camelô, vendi jornais na rua, aqui em São Paulo, vendi rosa, vendi frutas, mas sempre trabalhando, para ajudar em casa, para comprar minhas coisas. E eu trabalhava na rua. Como você tem no Farol hoje pessoas trabalhando, que eu respeito muito, e eu fiz muito isso aí. Muito, mas fiz muito. Trabalhei na rua também vendendo cachorro-quente, vendendo esses coquinhos, que hoje em dia eu nem sei se tem mais na rua, né? Esses carrinhos, corri de rapa, tudo na Paulista, né? Minha vida ali na Paulista. E à noite a gente tinha o dinheiro para comprar uma bolacha, para estar com o pessoal. E depois eu fui, através de uma amiga da minha mãe, eu fui chamado para fazer um teste para o Banco Itaú, que eu sempre estudei também, né? Eu nunca fui um grande estudante, mas estudei. E aí eu fiz o teste, fui trabalhar no Banco Itaú, foi o primeiro emprego com carteira assinada aqui em São Paulo. E eu fui bancário lá por muito tempo, depois eu saí de lá, fiquei mais um ano, passei um ano difícil, quando eu saí do Itaú, porque foi aquelas crises que tinham, né, financeiras, e o banco mandava um monte de gente embora e acabou. E depois eu fiquei um ano parado, fui trabalhar no Banco Real. Então, quando eu saio do Banco Real, também pelas mesmas questões, eu pego o dinheiro que eu tinha para investir em uma fita demo, uma parte do dinheiro que eu tinha para investir numa fita demo, porque eu já era que nem meu pai, já era colecionador de discos, né? Eu já comprava muito disco, às vezes eu gastava mais do que eu tinha, então eu ficava pedindo dinheiro emprestado. Quando eu saio, eu acerto essas dívidas que eu tinha e o que sobrou eu investi numa fita demo de 4 canais. Eu tinha que ser 3 instrumentos e a minha voz. Sim. Então eu fiz uma fita demo e nessa daí estava a letra Eterno Amor, a música. Aí eu peguei e fiz a música e coloquei numa fita demo. Isso foi em 88 para 89. E fiquei com essa fita guardada. O cara tinha lá um esquema para gravar, ele gravava em 4 canais, era o Demetrios aqui em Pinheiros. Eu nunca mais encontrei, mas eu nunca mais vou esquecer dele pela oportunidade. E ele pegou uma grana, fez 4 arranjozinhos ali, 4 músicas e estava o Eterno Amor no meio. E aí na época já tinha o Foi Bom, né? Já tinha a música. Aí o Carlinhos Cascatas me chama para fazer uma apresentação, não era um show, uma apresentação lá no Clubhouse, que era um baile que eu frequentava. E aí eu cheguei lá para cantar, ninguém nem deu ouvido. Eu subi lá com a fita demo, que era o que eu tinha, e o Foi Bom. Só que eu não cantei essa música. Por quê? Porque eu achava ela fraca, né? Na minha cabeça eu falava assim, ninguém vai querer ouvir, né? Eu cantei o Foi Bom e cantei as outras músicas. Estava Não Mate a Mata, estava O Que Você Quer, músicas que eu fazia, né, de temas assim, muito voltado para a vida, porque eu sempre fui muito envolvido com o Seixo Noé, com aquela coisa do budismo, cristianismo, estava muito na minha música. Era uma autoajuda. Eu fazia uma autoajuda através da letra. Minha influência do Clube da Esquina também, que é outro assunto. Maravilhoso. O Eterno Amor não cantei. E aí eu saí, ninguém olhou para mim. Eu estava cantando lá, pessoal, na hora que eu subi no palco para fazer a apresentação, né? Eu entrei como Sampa Crio e entrei sozinho, porque meu DJ já não era mais o César já não estava mais, que é o que formou o grupo comigo, e eu tinha chamado o Alan Beat, que era dançarino do Taíde, para ser meu DJ, porque ele era meu amigo desde a época da dança. E ele não era DJ, então ele foi dançar com o Taíde naquela noite, e eu fui sozinho fazer uma apresentação lá, para ganhar só o dinheiro da passagem mesmo. E ninguém deu ouvido. A hora que eu subi no palco, foi assim, um foi pro banheiro, outro foi fazer alguma coisa, outro foi namorar. O salão parece que eu tinha entrado e acabado a festa. Ninguém deu atenção. E aí eu fiquei um pouco chateado, né? Claro, o rap nacional na época também não tinha aquela moral toda, ainda estava engateando, vamos dizer assim, né? E tudo, e ainda mais um cara que ninguém sabia quem era. O Sampa Crio não era um grupo, era eu, né? Ele apresentou como grupo achando que eu ia com mais alguém, eu fui sozinho. Não.
Fui embora, chateado, e esqueci a fita cassete lá. E todo domingo, sexta, sábado e domingo, os bailes lotados lá, baile black, baile de música black, samba rock. O pessoal sabe como que é, o pessoal da época. Aí o que aconteceu? Ele pegou a fita e falou, pô, o Sampa esqueceu a fita dele aqui. E eu nem lembrei da fita, eu saí tão chateado, fui lá, eu pegava 2 ônibus e um trem para ir pro baile. Mas eu ia toda sexta, sábado e domingo, era o baile que eu gostava de frequentar. Nesse dia eu não fui no domingo, eu estava chateado, falei, poxa, acho que não vai dar certo esse negócio. Ele pegou a fita e ele começou a ouvir, né? E aí tava a música Eterno Amor, que era a primeira música que eu pulei, né? Na hora de cantar. Ele tinha aqueles gravador que pulava faixa por faixa. Você colocava a faixa 3 e ia direto. E aí eu fiz da 3 para frente e cantei Mais o Foi Bom. E não cantei essa. Aí ele ouviu e falou, pô, vou tocar essa música no meu baile. Era a abertura do baile. E quem começava tocando era ele, que não era DJ, mas ele que abria o baile tocando. Aí ele tocou a música Eterno Amor. 3 canais, bateria, teclado, um baixo e a minha voz cantando o rap e o refrão. Do jeito que a música é, a mesma música. Só que com o meu refrão, minha voz, que eu não sou cantor, né? Eu estava tentando fazer um falsete para a música, porque sempre foi a influência do Bee Gees, dos freestylistas, que eu sempre gostei. E ele falou que... Aí o que aconteceu? Palavras dele. Ele tocou a primeira vez, quando chegou, deu mais 1 hora que entrou outro DJ, começou um monte de menina a ir lá e falar, toca aquela música que vocês tocaram lá, que fala Você Nasceu Pra Mim e tal. O bar estava enchendo ainda. Aí o DJ teve que tocar de novo, porque era muita gente pedindo. No final das contas, segundo palavras deles, que eu encontrei ele na segunda-feira, porque ele sabia onde eu ia. Sim. E ele sabia que eu queria gravar um disco. Eu estava atrás da oportunidade de gravar um álbum. O primeiro álbum do Sampa Crio. E ele sempre lançou coletâneas, ele não lançava álbum inteiro. Aí ele falou assim, ele foi atrás de mim, aqui na galeria, ao lado da Galeria 24 de Maio, onde eu ficava ali pescoçando os discos importados. Ele sabia que ia me encontrar lá, que toda tarde eu ia para lá. Eu estava desempregado. Uma dificuldade enorme. Então ele virou para mim e falou assim, ele me encontrou e falou que, pô, você esqueceu a fita lá? Simplesmente, eu peguei uma música que você não cantou